O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pago o que me deves, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por graça de Deus, estamos vivendo esse kairós, esse tempo de graça, muita graça para nós. Estamos refletindo sobre a nossa vida. Um dia teremos que ajustar as nossas dívidas, as nossas contas diante de Deus. Teremos que prestar as nossas contas. Não são contas materiais, não. São espirituais. Precisaremos estar muito bem com Deus. Precisaremos chegar diante de Deus e Deus dizer assim para mim e para você: Vinde bendito de meu Pai. Não existe palavra mais forte e reconfortante para todos nós do que essa palavra. Vinde bendito de meu Pai. Vinde habitar no reino dos céus. Meu Deus do céu. Que alegria vai ser para todos nós quando nós ouvirmos essa palavra. Mas também vai ser difícil nós ouvirmos o contrário. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Na verdade,
São essas duas palavras que nos esperam quando nós formos ao encontro de Deus. Tenhamos consciência disso. Não brinquemos com a nossa salvação. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista e o jornalista, ele estava entrevistando um economista. E ele perguntava para o economista: como é que nós devemos fazer para não ter dívida? E aí o economista falou: é só comprar tudo à vista. Você nunca terá dívida. E é uma grande verdade. A única forma de nós não termos dívida é comprar à vista. Então, você está querendo comprar uma geladeira, então guarde o dinheiro, vai ali economizando. Quando tiver a quantia, o valor necessário, você vai lá e compra à vista. Esses cartões de crédito, eu sei que já salvou muitas pessoas em momentos assim de situações difíceis. Mas cuidado com o cartão de crédito. É uma ilusão comprar com aquele cartão de crédito. Você vai lá, compra, você obtém ali o que você está querendo, mas a conta virá. Ela virá. Para nos tirar de algum sufoco, o cartão de crédito é bom, mas viver em função dele, cuidado, muito cuidado. Faça aquilo que o economista falou. Compre à vista. E aqui nós nos deparamos com esse ensinamento que Jesus deu ali para Pedro, no caso. Quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Essa é a pergunta. Vou ler de novo. Nós estamos no capítulo 18, do versículo 21 a 35 do Evangelho de São Mateus. Depois você pega essa passagem, leia, medite durante o dia, que será muito importante para a sua salvação e também para a minha, porque eu também estou lutando. Estamos lutando juntos. E que Deus nos conceda a graça de um dia estarmos lá no céu. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu não sei por que Pedro fez essa pergunta, mas ela foi muito importante. Louvo e bendigo a Deus por Pedro ter feito essa pergunta. Será que tinha alguém que tinha se aproximado de Pedro para pedir perdão e Pedro já havia perdoado muitas vezes e agora ele estava já cheio e não queria perdoar mais? 7 vezes aqui significa... O 7 tem o significado de perfeição. E aí Jesus, ele dá esse grande acréscimo. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É infinitamente do infinitamente, se eu posso dizer assim, mas é só para que você possa entender melhor, né? Então, toda vez que alguém se aproximar e pedir perdão, eu deverei perdoar. Este é o ensinamento. E aí Jesus conta esta parábola que nós acabamos de ouvir, aonde esse chefe, esse rei foi benevolente com aquele homem que tinha uma dívida muito alta. Na verdade, ele não teria como pagar essa dívida, não. Ele não ia poder pagar.
Mas diante da situação que o rei viu e o homem suplicando, você vê a benevolência do rei? Tá bom, fica tranquilo. Você está redimido dessa dívida. Que coisa linda. Talvez até você que esteja me ouvindo agora, você esteja aí com alguma dívida. Olha como não é fácil pensarmos que eu estou com uma dívida e não tenho como pagar. Meu Deus do céu, é humilhante demais. Dá dor de cabeça. Quantos pais, quantas mães, jovens, pessoas que estão aí até entrando no estado ali de depressão por causa da dívida que não consegue pagar. Mas a questão, meus irmãos, até que essa dívida aqui, essa dívida nossa aqui, eu estou devendo uma certa quantia para alguém. Na verdade, ter dívida em si não é pecado ter dívida. Pecado é não querer pagar. Por exemplo, você tem uma dívida e você não tem como pagar. Então, vai lá diante da pessoa e faz um acordo com ela, mas não enrola a pessoa. Isso aí é que não pode fazer. Ficar enrolando o outro, enganando, aí é pecado. Quantas pessoas morreram com uma certa dívida? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Você não poder pagar é uma coisa. Outra coisa é você poder pagar e não querer pagar. Então, se você pode pagar, vai e paga. Não fica enrolando, não. Agora, se você não está conseguindo pagar, vai lá diante da pessoa que você está com a dívida e conversa com ela. Agora, diante de Deus, meus irmãos, nós teremos muitas dívidas a ter que pagar. E a nossa vida aqui na terra tem que ser assim. Cada pecado cometido, nós precisaremos ir por confessionário para pedir perdão a Deus, porque Deus será sempre benevolente conosco. Havendo arrependimento, Deus vai nos perdoar. Não dá para ficar brincando, né? Aí eu vou lá, peco, porque eu sei que Deus vai me perdoar, eu vou lá e vou pedir perdão. A gente não pode brincar com o pecado. O pecado é a trava, é o empecilho para entrarmos no céu. Você está entendendo? Então, na hora que nós pecamos, nós devemos buscar a Deus. E Deus vai nos dar o perdão. Não tenha medo. Tem pessoa aí que está deixando para depois e está ali enrolando. Ah, eu não vou lá, eu fico com medo. Olha, imagine se você tem medo de ir diante de um sacerdote para pedir perdão dos seus pecados. Imagine o dia que você e eu formos prestar conta diante de Deus. Vai ser pior chegar diante de Deus lá com pecado. Deus que me livre. Deus que me livre. Então, o rei foi benevolente. Deus é benevolente. E essa atitude de benevolência de Deus deve ser a mesma atitude de nossa benevolência para com as pessoas que nos devem, que já foi a atitude que não foi boa do outro. Na hora que o outro veio, era para ele pensar: nossa, o rei foi tão bom para comigo. E eu estou vendo que esse homem está passando pela mesma situação que eu. Tá bom, vai em paz. Eu não vou cobrar nada de você mais, não. Pode ir em paz. Era essa a atitude. Perdoai as nossas ofensas. Nós estamos pedindo a Deus na oração do Pai Nosso, como nós perdoamos, assim como nós perdoamos a quem
nós, a quem tem alguma dívida conosco, a quem nós devemos perdoar. É simples, nós não podemos complicar. Vamos ser benevolentes. E ele não foi. Os amigos viram, contaram para o rei. O rei falou: ah, tá bom, é assim. Então prenda-o. E ele não vai sair de lá enquanto ele não perdoar a dívida. Vocês acham que ele saiu de lá? Não saiu, não. Eis a recompensa daqueles que não querem dar perdão. Aqui está a condenação eterna. Você está entendendo? Será colocado na prisão e de lá não sairá, até que pague a dívida. Como é que a pessoa vai pagar a dívida na prisão? Está lá preso. Como é que a pessoa vai pagar a dívida já no inferno? Não, não vai pagar. Então vamos ser benevolentes. Vamos reajustar as contas. Vamos perdoar quem está nos procurando. É triste quando uma pessoa ela busca a outra para pedir perdão e o outro não dá, fecha o coração. É preciso dar. O perdão é um ato livre, não é sentimento, é um ato livre. Tá bom, eu te perdoo, mesmo que fique alguma coisa lá, mas se o outro está ali humilhado, às vezes não vou perdoar para ela aprender, para ele aprender. Não, não tem isso, meus irmãos. Não tem esse negócio de dizer eu vou perdoar, não vou perdoar para ele aprender. Não. O fato da pessoa vir pedir perdão já é porque ela estava com aquela questão da consciência dela. Não podemos deixar o outro numa situação difícil. Eu vou perguntar de novo assim para você. Você já passou por alguma situação de dívida? E você ficou na maior tranquilidade? Não, quem é que fica na tranquilidade quando está devendo algo para alguém? Mas não é um alívio quando nós pagamos a dívida? Nossa, é um alívio, meu Deus do céu, como nós ficamos bem quando nós pagamos a dívida. Mas também imagina que alegria maior você e eu estarmos com uma dívida e o outro dizer, está perdoado, pode ficar em paz, eu não vou querer que você me devolva. Meu Deus, se pagar a dívida já é um momento de satisfação e alegria, imagine que satisfação e alegria saber que o outro disse assim, não, você não precisa pagar essa dívida, não, pode ficar tranquilo, porque eu sei que você não vai conseguir pagar, fique em paz. Nossa, a gente fica até ali, mas é verdade o que você está dizendo? É assim que nós ficamos. Então, na hora que uma pessoa vem pedir perdão, olhando agora pelo lado espiritual, por que há esse fechamento de coração? Não pode. Faça para o outro aquilo que você desejaria que ele fizesse também a você. O homem não foi benevolente e o rei foi. Se Deus é benevolente, se Deus é misericórdia, como nós nos alegramos por saber que Deus é misericórdia. A gente chega a falar de boca cheia, Deus é misericórdia. Então, se Deus é misericórdia, precisaremos ser também. Estamos no tempo da quaresma. Tem alguém que já veio em busca de você para pedir perdão, de você estar ali dando uma de grandão e não quer perdoar? Está na hora.
Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se a pessoa te buscou para pedir perdão e você não deu, pelo amor de Deus, hoje é o dia de você ser benevolente. Mande uma mensagem, telefone ou marque o encontro e faça o outro feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.